Na primeira parte da manhã, tivemos excelentes apresentações e agora vamos dar início à segunda parte da manhã, a segunda sessão. Felizmente, eu quase sempre tenho os melhores palestrantes. Então, hoje eu tenho a honra de apresentar os 2 palestrantes que estarão nesta sessão. Depois vai vir mais um que estou visualizando. E depois terão mais 2 apresentadores que estão ali no canto. Então, eu vou apresentando entre palestra e palestra. No entanto, antes vou fazer um anúncio que foi pedido pela organização local, que, por gentileza, não esqueçam de devolver os dispositivos de tradução simultânea antes de abandonar a sala e que não deixem seus pertences na sala quando saírem, porque às vezes tem pessoas que saíram, deixaram o computador, o telefone, mochilas. Não, por gentileza, quando saírem da sala, levem embora as suas coisas, seus pertences com vocês. Bom, agora tenho a honra de apresentar agora um trabalho denominado A Próxima Era das Operações de Gestão de Redes, que vai ser apresentado por 2 pessoas bastante relevantes que vou apresentar. O primeiro, Álvaro Retana, que é um grande antigo amigo da casa que volta depois de algum tempo. Estamos felizes de tê-lo novamente por aqui. Ele é vice-presidente de estratégia tecnológica na Future Way Technologies, é autor de vários livros, várias RFCs, e já registrou mais de 70 patentes de invenção nos Estados Unidos, é co-presidente no IETF do grupo de trabalho Spring e o grupo de pesquisa Raspeger, e é membro do Internet Kids Report, Internet Architecture Board, Internet Research Steering Group, Industry Network Technology Council. Como vem, eu sempre trago bons apresentadores. Ele vai acompanhado de forma remota por Benoit Claes, que esteve conosco no Paraguai, em Assunção, no último evento. Ele é diretor de tecnologia, de gestão de operações, de comunicações inteligentes no Centro de Comunicações da Huawei, na Irlanda, se focando especialmente na condução de redes autônomas. E ele, por muitos anos, foi o diretor de operações do IEDF e colaborador com mais de 43 RFCs, especialmente focado nos modelos Young da indústria. Publicou também vários livros, da mesma forma que Álvaro. Vou deixá-los com eles. Eles vão fazer uma dinâmica. O Benoit está de forma remota, Álvaro estará aqui, e eles vão fazendo um ping-pong. E, sem mais preâmbulos, uma salva de palmas para nossos palestrantes. Salva de palmas, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu vou falar inglês, de forma que os 2 falemos a mesma língua. Então, Benoit vai iniciar a apresentação. Você está aí, Benoit? Talvez não esteja. Não estamos ouvindo, Benoit. Nós precisamos a pessoa remota primeiro. Como em todas as ocasiões, precisamos improvisar um pouco. Eu gostaria, como a pessoa que estava antes aqui, essa pessoa cantava, mas eu não canto e não vão me autorizar a cantar. Eu poderia dançar, mas eu acho que também não sei dançar. Aqui estou. Você está aí, Benoit? Estou, sim.
Muito obrigado, Álvaro. Bom dia, bem-vindos a esta sessão. Muito obrigado por participarem. Então, o que nós queremos tratar aqui é sobre a próxima era de operações de gerenciamento de rede. Esse é um workshop, a respeito de um workshop que ocorreu em dezembro do ano passado. Vamos fazer a apresentação com o Álvaro. Eu não estou visualizando os slides. Então, é um workshop que fizemos em dezembro de 2024 e teve muita aceitação, houve muito interesse. Foi 22 anos depois do primeiro workshop sobre o assunto, que foi o que criou o NetConf de Young. E nós queremos lhes compartilhar qual é o estado atual e o que mudou 22 anos depois. No próximo slide, eu vim aqui a última vez no LACNIC para fazer um pouco de propaganda desse workshop, para convidá-los para participarem, para receber seu feedback e para convidá-los para participar diretamente no grupo NEMUS de trabalho, no workshop NEMUPS, mas também para responder à pesquisa, à enquete, e foi o que a gente fez. Então, eu queria lembrá-los de quais são os objetivos-chave disso. Um é para lhes entregar os resultados do que aconteceu com o workshop, qual é o estado da arte, e queríamos identificar as possíveis barreiras operacionais que vocês tiveram que enfrentar quando, por exemplo, vocês não implementam. Por que vocês não implementam as últimas tecnologias do IETF? Também queríamos explorar os novos requisitos, porque a cooperação de rede está mudando o tempo todo, então temos que ver quais são os novos requerimentos ou requisitos nesses tempos. E, mais importante, queríamos desenvolver um plano de ação para o IETF, porque, no fim das contas, é um workshop com as questões do estado da arte, mas também queremos trabalhar junto com a comunidade do IETF e colaborar com eles. Então, se vocês querem participar, nós queremos que este trabalho fosse feito pela comunidade para que possam participar. Então, vamos continuar. Nós tínhamos que trabalhar com o comitê organizador, porque todos participam no IETF. É como um sonho, é muito complexo, é um esforço que precisa que haja uma divulgação, e a divulgação foi feita para o LACNIC. Eu vim aqui, também foi no Hype na Europa, tivemos muito feedback muito bom da NANOG, do AutoConf na África, e o que vamos fazer foi também divulgar os resultados, que é o que vamos ver nesta sessão, sobre o que nós conseguimos fazer. Então, vocês vão ver aqui o comitê de programa, como está composto, que tem pessoas do IAB, o Conselho de Arquitetura da Internet, também do ISG, e que conduz experiências novas e grupos de trabalho, e também pessoas das equipes operacionais. Então, fiquem à vontade de entrar em contato com qualquer um de nós. Então, vamos ver a questão da pesquisa. Obrigado por terem respondido à pesquisa. Foi ótimo para a execução desse workshop. Eu não vou tratar todos os resultados, mas se vocês... Isso pergunta qual é o uso desse gerenciamento para os APIs, para quem faz o monitoramento, o que é importante para vocês. Usamos telemetria. Então, os resultados foram bem interessantes. Então, algumas vezes estavam muito focados em desenvolver as últimas especificações e a gente perde a trilha, os trilhos do que realmente é importante. Então,
temos que perguntar por que temos uma questão de ferramentas, de treinamento, de anúncios e muito mais, mas então nós vamos ver os casos de uso com os protocolos desenvolvidos pelo IEDF. Então, queria que vocês façam uma revisão disso tudo para ver onde vocês estão posicionados em comparação com a indústria, para depois poderem avançar. No próximo slide, aqui estamos lhes contando o que fizemos no workshop. Muito obrigada. Álvaro vai apresentar isso. Então, como o Benoit falou, esse foi um workshop que a gente fez 20 anos depois, o primeiro, e a forma como foi organizado foi, primeiro, demos uma olhada no que já tinha acontecido nos últimos 20 anos, isso foi o passado, depois demos uma olhada no presente, e as ferramentas de implementação, como é para implementar as ferramentas, e depois damos uma olhada para o futuro. Então, o que eu vou fazer é, de uma forma meio rápida, eu vou dar uma olhada no que aconteceu naquele workshop, vendo o que aconteceu nos diferentes momentos, e depois vamos falar sobre as coisas-chave que tínhamos que levar. Então, a primeira coisa que fizemos foi tratar sobre a experiência do último workshop do IAB, e tivemos muitas apresentações com as pessoas falando sobre tudo o que tinha acontecido, os desafios que enfrentamos para mapear sistemas de operações de alto nível e a falta de ferramentas de fonte de código aberto para fazer as implementações. Então, no início, começamos a verificar barreiras que tínhamos para isso. Uma das coisas que foi destacada foi o fato de que, por Hardaker, foi o fato de que precisávamos de simplicidade e usabilidade, mas os protocolos de gerenciamento e tudo isso não tinham essas facilidades. Depois se pediu que pensássemos em um apelo para repensar como fazer a padronização no espaço de gerenciamento de rede. Esse assunto a gente viu ao longo do workshop. Também temos uma falta de cobertura total. Às vezes se foca nos dispositivos, mas é importante ter em vista a CLI. Depois, incorporar a interação rápida nos processos de IEDF, que continua a ser um desafio. Também a falta de ferramentas é um problema, problemas de desempenho, quando a gente faz a implementação das ferramentas. E também a curva de aprendizado é muito íngreme para protocolos e modelos de gerenciamento de rede, o que dificulta a adoção para mais de uma pessoa. Então, temos também as lutas para a compatibilidade e também as dificuldades para atualizar de um modelo para o seguinte. Referiu-se que as APIs no nível do sistema poderiam ajudar a resolver problemas operacionais específicos. Há muitos protocolos e linguagens que continuavam talvez são até mais complexos e com barreiras para adoção. Quando a gente vem para o presente, para ver o que estamos vendo hoje, um dos primeiros tópicos que foi destacado foi o suporte de monitoramento para ver como a configuração está andando, se os sistemas podem estar funcionando bem, mas precisamos de mais monitoramento para analisar a implementação e ver o que está correto e validar o que foi feito nas redes. Também há desafios sobre a complexidade, há novos requisitos que foram coletados e também temos uma necessidade de uma abordagem ágil e interativa com produtos viáveis mínimos. Isso também foi destacado. São tópicos que aparecem o tempo todo no workshop. A transição pode ser um desafio.
não apenas para quem está começando com o Yang, mas quando passamos de um modelo para o outro, a divergência foi destacada também nas implementações do fornecedor, porque tinha questões específicas dos provedores, dos fornecedores e alguns modelos específicos. Esse foi um desafio significativo. O mapeamento entre os modelos também é importante e é um desafio. Então, realmente tem ficado bastante difícil e a falta de possibilidade de implementações de referência de código aberto são cruciais para melhorar essa adoção e garantir a consistência. Referiu-se que precisamos de melhor compliance e interoperabilidade. Os testes são necessários entre os diferentes modelos, e os vários modelos às vezes são diferentes, não abrangem as mesmas coisas. Então temos que ver como fazemos uma seleção de implementação dos diferentes modelos, se torna mais complexa essa seleção. Então, o IETF deveria agilizar a publicação de padrões, garantindo a viabilidade da implementação prática. Tem um comentário bem interessante aqui, de que nós deveríamos fazer que os padrões ou as normas fossem mais rápidos para a gestão, mas deveríamos também ter implementações interoperáveis, e que fossem múltiplas implementações, e que façam o que tem que fazer. Muito rapidamente, vamos passar para o que nós chamamos do futuro e aonde vamos ir depois. Então, o Benoit apresentou um gráfico de conhecimento, que é uma forma de interpretar ou reinterpretar as relações para descrever os modelos Yang. É uma forma de ver como eles se relacionam, como eles funcionam uns com os outros, tem múltiplas linguagens, múltiplos protocolos. E Ken Watson destacou que deveríamos talvez nos focar em alguns deles, então no REST-config e modelos que ficam fora da caixa. Então, que possamos fazer mais simples a conexão. Um dos importantes pontos de divergência entre os Open Config Models, temos o NMDA, isso foi discutido, questionando a complexidade, e a história da introdução GNMI no IETF também foi revisitada. Isso faz parte da história de como os modelos foram desenvolvidos, embora às vezes o consenso precise de tempo para ser construído, é uma coisa que foi considerada importante que fosse mantido, e ao mesmo tempo procurar manter a agilidade para avançar mais rápido. Então, ter também adaptadores prontos para uso, para ajudar os fornecedores para que possam continuar a inovar, mantendo a compatibilidade com os modelos nativos. E, finalmente, houve outras abordagens que foram analisadas sobre os modelos de desenvolvimento Yang, que podem ser implementados, abordados no IETF de diferentes formas para rodar ou gerar grupos de trabalho e colaboração que poderiam representar mudanças importantes para o IETF, ou que o IETF poderia fazer algumas mudanças no futuro. Houve muitas discussões focadas principalmente no Yang, NetConf, RESTconf, e houve outros assuntos que o comitê de programa também esteve trabalhando sobre as lacunas quanto a ferramentas, o que tem de código aberto, as necessidades de ferramentas de código aberto. Então, houve um grande foco no Yang e no NetConf e RESTconf. Agora vamos voltar para Benoit, que vai tratar a última parte da apresentação com as principais conclusões. Tivemos uma série de discussões sobre o passado, o presente e o futuro. Não foi fácil dividir tudo isso, porque temos os operadores, os desenhadores que usam o passado e o presente para dizer aquilo que eles querem para o futuro. Então, houve muitas discussões, houve sobre usos diversos, mas também houve temas comuns, obviamente. No final de cada workshop, o que tentamos fazer foi avaliar em que concordávamos. Então,
tentamos, de toda a lista discutida, chegar a uma lista mais curta de acordos. Chegamos a uma classificação em categorias. A primeira foi do ecossistema. Já mencionei que ainda não, o que falha é a facilidade de uso. Então, temos que pensar em que tipo de protocolos ou modelos de dados que continuam sendo complexos. Isso não é uma surpresa, nossas redes são complexas, tem dispositivos antigos, dispositivos novos, outras características. Então, temos que também chegar a um consenso sobre a fragmentação do ecossistema por diferentes modelos de dados e protocolos. Novamente, é complexo, mas se você tentar chegar a todos os dispositivos, por exemplo, temos o CLI, que ainda depende é muito dependente de várias redes, então é complicado. Também falta documentação sobre arquitetura e sobre o uso dos ecossistemas de gerenciamento de redes. Então, temos que encontrar melhores esquemas. O que é necessário é saber como usar o modelo. Por exemplo, tutoriais, guias. Quando nós apresentamos o material, inclusive para capacitação, eu entendo e acredito nessa visão, mas eu primeiro pergunto, me dê os 3 primeiros passos sobre o que eu devo fazer. Assim eu começo sabendo o que eu tenho que fazer. Depois passamos à transição entre as estruturas de gerenciamento de rede, que é algo desafiador também. Essa transição é desafiadora porque nós ainda temos dispositivos diferentes, não temos o direito, ou seja, o luxo de começar de zero. Temos que aproveitar tudo que tem. Depois temos um gerenciamento de redes dirigido por modelos, que geralmente é um sucesso em sua implementação. Então, é possível usá-lo. Ainda estamos no slide anterior. E o último tem a ver com as ferramentas. As ferramentas são uma questão difícil. Todo mundo quer ter as ferramentas certas. Se você diz assim, você quer treinamento? Sim. Mas você, para isso, no Yang, você precisa de ferramentas, por exemplo, de código aberto. Para ser justo, a Yang pode ser difícil, porque à medida que as ferramentas evoluem, os cenários evoluem, temos que ter mais ferramentas, melhores ferramentas o tempo todo. No próximo slide, vamos ver a categoria sobre as conclusões. É outra categoria. Vamos falar sobre as conclusões de protocolos. NetConf e Yang são usados para configuração, mas não são usados de forma suficiente em tarefas de monitoramento. Se vocês querem ir para gerenciamento de redes movidos por modelos, você tem que ir longe na configuração. Verificar que a sua configuração realmente funciona, que é boa, com todos esses modelos incluídos. Depois temos a questão da cobertura, né? Com Yang ainda não tem cobertura total em muitos dispositivos. Temos que, para chegar a NetCom junto com Yang, temos que monitorar, temos que aproveitar algumas das características e ver se é possível usá-las juntas. Essa foi uma das lições que observamos. Também temos as soluções baseadas em polling, votação, pesquisas. Isso ainda é frequentemente implementado. As soluções baseadas em push também são desejadas, mas não são amplamente disponíveis. Temos que ter as duas na mesma frequência, de polling e push. NetConf e Yang ainda não usam isso para as funções de monitoramento. As conclusões sobre modelagem. Há um consenso de que alguns modelos Yang podem ser complexos demais. Não necessariamente é um problema da linguagem em si. A IETF quer que seja perfeita demais, mas quando nós temos um só modelo Yang, queremos que cubra tudo, e isso às vezes não é possível.
Às vezes temos que cobrir implementando melhorias, como foi mencionado já anteriormente. A compatibilidade entre fornecedores é algo requerido. Eu acredito, por exemplo, que no nível dos dispositivos, temos que pensar que não é o mesmo para todos os fornecedores. Há ainda alguns fornecedores que têm características específicas nos seus dispositivos, porque querem se diferenciar. Então, essas características vão ser difíceis de compatibilizar. No ponto número 4, nós temos falta de consenso também, porque queremos ter um melhor apoio, um melhor suporte para a modelagem no nível de serviço. O que é interessante é que isso já existia desde o primeiro workshop. Isto ainda é algo que nós temos que melhorar. Nós temos alguns modelos em ETF, modelos de nível de serviço, que são úteis, mas precisamos de uma solução mais completa para o problema em si. E a última lição sobre modelagem é que nós precisamos ter uma forma de verificar aquilo que nós configuramos. Depois que está configurado, ou mesmo antes da configuração, precisamos verificar se vamos fazer aquilo que se vamos fazer aquilo que queremos. Depois que verificamos, temos que voltar para trás para poder ter garantia sobre o monitoramento de todas as características que estão sendo implementadas nos modelos internos. Agora, vamos falar sobre as conclusões de padronização. Precisamos de uma metodologia de procedimentos de desenvolvimento de modelos rápidos. O ponto é que temos que ter modelos rápidos, sim. Alguns modelos levaram muito tempo para ser padronizados e às vezes isso foi feito de uma forma errada. Como mencionei, talvez queremos esses modelos perfeitos e há características desses modelos de dados que não são compatíveis com todos os outros. E talvez isso seja um erro, talvez a OpenConfig seja... eu fiz um erro no primeiro, tentei implementá-lo rapidamente vamos tentar a versão 2. Se isso é incompatível, é incompatível, mas você não vai passar anos e anos até chegar ao modelo perfeito, porque talvez seja tarde demais. Então, a questão do tempo, onde os operadores falham, é que temos que ter o tempo necessário para fazer todos esses processos, desses modelos, desses protocolos, porque os operadores querem trabalhar com MVP1, por exemplo, primeiro, depois quero ter garantia de que a documentação será publicada, que isso seja distribuído entre todos os meus fornecedores. Logicamente, tem que ser múltiplos fornecedores, para que todos possam implementar. E depois, como mencionei, vamos ao número mínimo de características e implementá-las. O que é importante aqui é a escalabilidade, não só em protocolos, mas também em modelos. Temos que saber que a solução funciona de forma escalável. No que vem a seguir, o workshop é apenas uma faísca, um disparador. No workshop anterior, o que podemos concluir a partir desse primeiro workshop? Foi todas as conclusões que pudemos tirar, mas tivemos que chegamos a um relatório que vocês podem ver aí no link, onde nós compartilhamos as conclusões iniciais desse workshop. Então, o que podemos fazer na prática? No gerenciamento, no grupo de trabalho de gerenciamento,
de operações de gerenciamento de rede, onde eu trabalhei no IETF, temos uma arquitetura para Young, modelos Young, e estamos encorajando, estimulando a participação de todos nesse working group para poder modelar o futuro de gerenciamento de rede e arquitetura da internet. Esses documentos mencionados. Não, desculpe, temos esses documentos sobre os quais vamos ter todos os requerimentos e as recomendações diferentes para os operadores. No próximo slide, esse é a chamada ação. Para ação, uma revisão do relatório. Façam uma revisão do relatório, entrem em contato conosco, deem o seu feedback e vamos ver se juntos conseguimos resolver isso para a próxima vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se temos tempo para perguntas, mas, por favor, deem uma olhada nos slides que temos. Há muitos gráficos interessantes. Leiam o relatório e entrem em contato conosco se tiverem perguntas. Muito obrigado. Sim, há uma pergunta.